Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Após 3 anos de sua estreia, o fenômeno da Netflix, Round 6, lançou sua segunda temporada no final de 2024. Essa etapa foi dividida em 2 partes. Deve ganhar uma conclusão ainda em 2025, motivo pelo qual os fãs continuam afoitos para saber o que vai acontecer no final dessa trama, que ganhou milhões de admiradores ao redor do mundo. No entanto, até lá, os fãs estão se divertindo com teorias de que a série, na verdade, teria sido inspirada numa história real. Olha só. O boato começou depois que algumas imagens começaram a circular nas redes sociais, mostrando cenários muito parecidos com os que foram usados na série, incluindo as cores e a estrutura arquitetônica. O fato chamou bastante atenção, já que uma das coisas que mais gerou engajamento na obra foi justamente o modo como as pessoas eram tratadas, literalmente como peças de um jogo, e não como pessoas, seres humanos. Algo desse tipo só poderia ser visto num trabalho fictício, correto? Bom, talvez não seja bem assim, hein? No vídeo de hoje nós vamos investigar essa teoria para esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Afinal, Round 6 foi ou não foi baseada em fatos? É isso que você vai descobrir a partir de agora. A série se passa na Coreia do Sul, país de origem do seu criador, Han Dong-yeol. Como todos sabemos, a nação sul-coreana é vista como uma das mais bem desenvolvidas do mundo, sendo sede de inúmeras empresas de alta tecnologia, além de exportar sua cultura para o mundo através da sua música, principalmente o K-pop, e o cinema, incluindo confecção de filmes, séries e doramas, uma espécie de novela. Contudo, o país nem sempre foi assim, avançado e bem desenvolvido. Durante a década de 50, a região foi assolada pela Guerra da Coreia, responsável por dividir a Península Coreana entre Norte e Sul. Depois disso, a nação, que estava fortemente militarizada, passou por vários golpes e revoluções que instauraram pelo menos 6 fases republicanas entre a década de 50 e o final da década de 80. Durante esse período, a Coreia do Sul conseguiu se desenvolver bastante, principalmente economicamente. O país se abriu para o mundo, recebeu várias filiais de empresas internacionais e destinou muitos investimentos para as áreas de pesquisa, sobretudo tecnologia. No entanto, as políticas públicas sociais e o bem-estar de sua população nem sempre, ou quase nunca, foram privilegiados nesse processo. Mesmo assim, os sul-coreanos conseguiram grandes feitos, como a possibilidade de sediar os Jogos Asiáticos de 1986 e as Olimpíadas de Seul em 88. Seria a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo seus avanços, receber turistas, fechar parcerias e coisas do gênero. Um caminho totalmente contrário da sua irmã, Coreia do Norte, que se fechou completamente na tentativa de criar uma ditadura autossuficiente. Mas, para receber essas pessoas, a Coreia iniciou um processo de purificação social, extremamente brutal e sombria. Em 1981, o então primeiro-ministro Nam Duk-woo recebeu uma carta do presidente Chun Doo-hwan, pedindo que as autoridades reprimissem a mendicância e tomassem medidas de proteção para os vagabundos. Desse jeito. Chun Doo-hwan era general do exército e havia tomado o poder por meio de um golpe apenas um ano antes. A estratégia do governo foi criar centros de assistência social que iriam abrigar pessoas em vulnerabilidade social. No papel, o objetivo era retirar pessoas desabrigadas das ruas e dar oportunidade de estudo e crescimento para órfãos, pessoas com problema de dependência química, trabalhadores informais e outros. Mas, na prática, a coisa foi completamente diferente. O governo queria literalmente fazer uma limpeza nas ruas, retirando tudo aquilo que pudesse atrapalhar a construção do padrão estético da nova Coreia do Sul. Os visitantes estrangeiros não poderiam saber que eles estavam enfrentando problemas econômicos e sociais. Tudo deveria estar, ao menos parecer, sob controle. Assim, esses centros nunca foram de fato casas de apoio para o desenvolvimento pessoal, mas sim prisões, centros de detenção particulares que usavam as pessoas como mão de obra escrava para conduzir trabalhos em empresas, fazendas e fábricas
enquanto mantinham as ruas livres de vagabundos. Que coisa triste. O problema foi que essas instalações recebiam subsídios do governo com base no número de pessoas que elas cuidavam. Além disso, os policiais ganhavam pontos que se transformavam em recompensas e benefícios para cada pessoa capturada. Imagine. Isso fez com que um montante absurdo de pessoas fossem parar nesses lugares, que acabaram se transformando em verdadeiros campos de concentração, em analogia ao que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Crianças, bêbados, engraxates, ambulantes e cidadãos comuns que andavam pelas ruas sem identificação acabaram sendo sequestrados por caminhões guiados por essa máfia e foram parar em vários centros espalhados pelo país. O maior e mais famoso deles foi o Randy Bokchuan, apoio ao bem-estar do irmão, em português, ou Brothers Home, como ficou conhecido internacionalmente. Esse centro teria funcionado entre 76 e 87 e teria abrigado cerca de 38 mil pessoas, segundo o The New York Times. Inicialmente, esse lugar, que era comandado por Park In-keun, um ex-sargento do Exército, realmente teria sido criado para ser um centro de assistência social. Apesar de haver denúncias de maus-tratos e desvio de conduta desde o início das suas operações. No entanto, depois das ordens promulgadas pelo presidente em 81, tudo mudou. As pessoas que eram enviadas para lá sofriam graves abusos físicos, morais e até sexuais, é claro. Assim que chegavam, as vítimas eram despidas, recebiam uniformes azuis semelhantes aos da série e eram adicionadas para sua nova atividade. Aqueles que davam trabalho, ofereciam algum tipo de resistência, obviamente eram torturados e espancados até se adaptarem à nova realidade. Inúmeros casos como esse foram noticiados pela imprensa nos últimos anos. Foi o que aconteceu com Han Jong-sun e sua irmã, por exemplo. Em 1984, Han, que tinha apenas 8 anos, e sua irmã de 10, viajaram do interior para Busan com seu pai para que ele pudesse resolver algumas coisas burocráticas na cidade. Como não podiam levar os filhos a todos os lugares, ele os deixou sob os cuidados da polícia, numa delegacia, para buscá-los minutos depois. No entanto, quando retornou, as crianças já não estavam mais lá. Como eu disse, os policiais ganhavam recompensas proporcionais ao número de pessoas enviadas para os centros. Por isso, eles aproveitavam cada oportunidade para engrandecer os seus números, é claro. Han e sua irmã, apesar de serem muito novos, sabiam que aquilo não estava certo e ofereceram resistência para entrar no caminhão. Por isso, foram agredidos e o garoto só conseguiu comer dias depois, quando seu rosto desinchou o suficiente para mastigar. O pai, que questionou os policiais em seu retorno, também foi enviado para o local. A família só voltou a se reunir em 2007, quando Han Yong-sun encontrou sua irmã e seu pai internados no hospital psiquiátrico, tentando lidar com aquelas sequelas deixadas pelos anos de loucura e sofrimento. Isso aconteceu porque a história se tornou um tabu no país. Na época, ninguém sabia o que estava acontecendo, mesmo com todos estranhando o sumiço de tantas pessoas. Como as autoridades estavam envolvidas, tudo foi silenciado e oculto, impedindo o surgimento de investigações ou qualquer coisa do tipo. A Brothers Home só foi desmantelada em 1987, depois que um promotor encontrou o local por coincidência, enquanto caçava fazões, veja só, e 30 pessoas conseguiram fugir, alertando a todos sobre o que estava acontecendo. O promotor conseguiu apoio de alguns investigadores e fez uma visita ao local, conseguindo um mandado de prisão para o proprietário Park In-keun pelos crimes contra direitos humanos que estavam sendo cometidos ali. No entanto, para sua surpresa, o promotor começou a ser sabotado pelos órgãos governamentais, incluindo seus superiores, pois, como dissemos, o governo não só estava envolvido, mas era um dos principais colaboradores daquele esquema. O profissional chegou a receber um telefonema do próprio prefeito da cidade, que orientou a não levar aquilo adiante, mas ele manteve sua decisão. Park chegou a ser preso na época, mas cumpriu apenas 2 anos e meio de prisão, pois foi condenado apenas por crimes fiscais. Os abusos
e violências contra os direitos humanos nunca foram investigados de fato. Ele morreu em 2016 por causas naturais. Bem, esse caso só voltou à tona em 2020, depois que várias comissões e grupos formados por vítimas conseguiram reabertura para investigar e responsabilizar os envolvidos. O último passo foi tomado em 2022, quando líderes do governo deixaram de silenciar o caso e passaram a discutir com respeito e sensibilidade, buscando formas de reparar os danos, ainda que isso, claro, seja insuficiente diante de tudo que aquelas pessoas enfrentaram. Mas essa história realmente inspirou a série Round Six? De acordo com seu criador, Run Dun-Yo, não. O homem que esteve por trás da série disse que estava passando dificuldades financeiras na época, ao mesmo tempo que lia muito sobre histórias fictícias como reality shows e Battle Royale, formato que inspira grande parte dos jogos de hoje em dia. A partir disso, ele começou a imaginar um cenário em que as pessoas fossem colocadas num lugar para disputarem um prêmio ao final, ok? Mas, diferente do que acontece normalmente, elas iriam arriscar a própria vida para isso. Ele, inclusive, preferiu usar brincadeiras infantis típicas de seu país para isso, pois elas eram mais simples do que as modernas e poderiam trazer um tom mais sombrio para a obra, algo que realmente aconteceu. No entanto, existem algumas coincidências. Por exemplo, o uniforme que as pessoas usavam e o fato de todos receberem números que se tornam suas novas identidades. Mas esse tipo de roupa, uma espécie de agasalho de tactel, é comum no país por ser o uniforme da educação física nas escolas. Além disso, o fato de substituir nomes por números é comum em várias instituições, o que não prova muita coisa. Mas e as imagens divulgadas nas redes sociais? Bom, na verdade, elas são falsas. Elas foram criadas por um artista digital chamado F. Levin. Ele criou as imagens usando técnicas de inteligência artificial e compartilhou numa rede social, onde usa o apelido de City Hermitage. O autor não deixa claro se ele realmente se inspirou na série para produzir os cenários, e ao que tudo indica, foram os próprios fãs que fizeram a conexão. De toda forma, essa fanfic foi útil para trazer essa história à tona, uma parte sombria do passado da Coreia do Sul, que em grande medida ainda precisa de respostas e reparações históricas para que as vítimas que perderam as suas vidas com tanta brutalidade. Deixe os seus comentários, nós agradecemos muitíssimo a sua companhia sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.